Hey Davi, seja muito bem-vindo a mais um tutorial do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Eni Soares e bem galerinha, no vídeo de hoje a gente vai estar criando um sisteminha de diálogos na Unity para você poder colocar nos seus jogos. Então, se você de repente está desenvolvendo algum game que tem a necessidade de ter um NPC interatível, né? Ou seja, você possa conversar com ele, essa aula é perfeita para você, beleza? Esse tutorial. Então, sem muita enrolação, vamos direto aqui para o que interessa, não é verdade? Bom, galera, para a gente poder fazer esse tutorial, tá? Para a gente poder fazer esse sistema, a gente precisa criar duas classes. A primeira classe, ela vai servir para que a gente tenha um controle geral do diálogo e a segunda classe a gente vai anexar ao NPC, para que cada NPC tenha seu próprio diálogo, tá? Então a gente vai ter um script para o controle geral e um script para os NPCs. Vou criar aqui, vou começar criando esse script geral. Então vou criar um objeto vazio, vou dar o nome para ele de dialog, dialog control, e vou criar um script com o mesmo nome, tá? Dialog control. Vou anexar e vamos abrir aqui. Basicamente aqui nesse script a gente vai colocar informações gerais do nosso sistema de diálogo. Então a gente precisa referenciar a caixinha de diálogo em si, a gente precisa referenciar a imagem que vai aparecer, o texto que vai aparecer, beleza? Dentre outras coisinhas. Então vou apagar aqui esse trecho de código e vou começar referenciando os componentes, tá? Então até criar um header aqui, um header é um cabeçalho, tá? É só para organizar lá no inspector. Então, vou criar aqui um header, public game object dialog obj. Esse dialog obj vai ser a janelinha do diálogo, tá? Então eu preciso referenciar ela para eu poder ativar e desativar quando necessário. Vou precisar importar aqui unityengine.i, a biblioteca de interface de usuário da Unity, para eu poder acessar alguns elementos do Canvas, porque eu vou precisar manipular imagem e texto do Canvas, tá? Então, tanto é que eu vou criar aqui um public image que eu vou chamar de profile. Vou criar um public text que eu vou chamar de speak text e vou criar um public text que eu vou chamar de actor name text. Beleza? Tudo isso aqui, galera, são informações que a gente vai referenciar lá diretamente da Unity. Então eu vou criar aqui um outro header que eu vou chamar de settings. E vou criar um public float chamado typing speed. Esse typing speed ele vai servir para a gente adicionar uma velocidade para o texto aparecer, tá? Ao invés do texto aparecer chapado, né, diretão, a gente pode colocar aqui para que ele apareça letra por letra, tá bom? Então, beleza, esse typing speed vai controlar justamente isso. Agora a gente vai precisar criar aqui um método que vai ser chamado do NPC para a gente poder chamar o diálogo em si, tá? Então eu vou criar aqui um public void, chamar de speak, e eu preciso passar alguns argumentos para esse método, né? Como eu vou chamar ele diretamente do NPC, eu preciso referenciar qual é a imagem do NPC, qual é o texto que ele está falando e qual é o nome dele, beleza? Então eu vou passar alguns argumentos aqui. Sprite P seria uma abreviação de profile, string txt e string actor name, ok? São as três informações que a gente precisa extrair lá do NPC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chamar esse método é ativar o dialog obj. Por quê? Porque o dialog obj, como eu falei, é o próprio objeto do diálogo, né? Então, ele vai estar sempre inativo, tá? E quando eu chamar o speak, aí a primeira coisa que eu vou fazer é ativar esse objeto. Então, dialog obj set active true, e aí o profile.sprite recebe o P, o speak text.text recebe o txt, e o actor name text recebe o actor name, beleza? Pronto, aqui eu estou passando as informações necessárias, né? Estou atribuindo aqui, estou passando, ó. Quando eu chamar lá do NPC, eu vou extrair o sprite que ele tiver, né? Que eu quiser passar lá, o texto que eu quiser que ele fale e também o nome que eu quiser que ele tenha, beleza? Bom, por enquanto tá bom aqui. Agora a gente vai criar
um script para o NPC. Eu vou chamar esse script de dialog, tá? Poderia colocar em um outro script do próprio NPC? Poderia, mas aqui por questão de organização eu vou criar um script separado. Então eu criei aqui o dialog e vou referenciar anexar esse dialog, na verdade, aqui no meu NPC, tá? Deixa eu abrir aqui. Beleza. A partir desse momento, a gente precisa aqui passar algumas informações. Então, primeiro de tudo, eu preciso aqui de um sprite para o meu NPC. Eu preciso de um texto, tá? Speak text txt. Opa, string speak txt e também o nome dele, né? String actor name, beleza? Agora, galera, eu preciso referenciar esse dialog control, porque é a classe que está tendo o controle aqui. Eu preciso chamar esse método dela. Como é que eu faço para chamar um outro script, né? Existem várias maneiras aqui na Unity. Eu vou utilizar aqui uma das mais convencionais, que consiste em, eu vou criar um private dialog control, vou chamar aqui de DC, né, dialog control, e vou criar um start, um void start, e dentro desse start, DC, vou passar para o DC, um find object with type dialog control. Beleza? O find object with type, o que ele faz na Unity? Quando você inicializa o jogo, ele vai procurar na cena algum objeto que tenha esse dialog control anexado, né? Que no caso é a nossa classe, é o nosso script dialog control. Qual é o objeto que tem isso aqui na cena? Justamente esse dialog control, por isso que a gente fez isso, entendeu? Então agora, a partir desse momento, eu já sei qual que é o meu dialog control. Tudo que eu preciso fazer é chamar esse método aqui e passar esses argumentos aqui, tá? Então, vamos criar aqui um outro método, um public void. Eu vou chamar aqui de show dialog. Na realidade, vou botar interact, porque vai ser a interação do NPC com o player, tá? E como que eu faço essa interação? Eu tenho que escrever aqui um código que me permita detectar quando o player estiver dentro de uma certa área de colisão em relação ao NPC. Então aqui eu tenho o NPC, que é o azulzinho, e tenho o player, que é esse vermelhinho aqui, ó. Quando o player estiver bem próximo aqui do meu NPC, quando eu pressionar algum botão, eu quero que apareça o diálogo, tá? Mas se eu estiver longe, eu não quero que apareça o diálogo. E como que eu faço isso, tá? A maneira que a gente vai trabalhar aqui nesse tutorial é utilizando o Physics 2D da Unity, tá? Que nos permite criar um colisor invisível. Então eu vou criar um colisor invisível no contorno do NPC, um colisor circular. E quando o meu player estiver dentro da área dessa colisão, aí eu vou poder chamar o diálogo. Simples assim. E se eu sair fora da área, eu não posso chamar o diálogo. Entendeu? Então vai funcionar desta maneira. Então como é que eu faço isso? Ó, eu vou criar aqui um collider 2D. Vou chamar de hit, que vai receber physics 2D.overlap cycle. Overlap cycle. Tá. Esse overlap cycle, ele desenha, tá? Ele cria um círculo invisível, né? Um colisor invisível no formato circular em torno de algum ponto que a gente queira. Então eu preciso passar aqui 3 argumentos para que ele funcione. Eu preciso passar o ponto no qual ele vai desenhar esse círculo invisível, o tamanho desse círculo invisível e também eu preciso passar uma tag, né? Uma layer, na verdade, para designar qual é o objeto em questão. Porque se eu simplesmente criar aqui uma esfera de colisão sem detectar uma layer em específico, ele vai retornar a colisão quando o NPC estiver encostado em qualquer outra coisa, como por exemplo o chão. Ele já vai retornar um colisor ali. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele retorne a colisão só quando eu encostar no player. E para que isso seja possível, a gente pode até criar aqui, ó, um public layer mask, que nos permite referenciar uma layer que a gente tenha criado. Então eu vou colocar aqui player layer, tá? Agora eu preciso passar 3 argumentos, como eu falei. A posição, o tamanho e a layer no qual eu posso detectar. Então, a posição vai ser o transform position, ou seja, vai ser o centro do meu NPC, tá? O tamanho, também tenho que criar aqui uma variável, public float radius. Vou passar aqui o radius.
E a layer, eu vou passar o player layer, beleza? Pronto. Aqui eu já armazeno nesse hit quando estiver encostando no player, tá? Logo, se eu tiver encostando, se o NPC estiver encostando no player, o hit vai ser diferente de null, beleza, galera? Ele vai detectar a colisão. Então, quando isso aqui acontecer, ele vai atender a esse if aqui, beleza? Somente quando o player estiver ali na área de colisão em específico. Quando isso acontecer, vou chamar o DC. Como é que foi o nome que a gente colocou? Speak, né? Ponto speak. E aí, eu estou chamando, ó, esse speak aqui, tá? E eu preciso passar esses 3 argumentos dele aqui, ó. Um sprite, o texto e o nome, né? Então eu vou passar aqui, ó, olhando aqui em cima, ó. Passar o profile, o speak text e o actor name. Agora eu preciso chamar esse método em algum lugar, né? Porque como eu tenho que detectar a todo instante se o player está ou não encostando no NPC, eu tenho que chamar ele dentro de um update. Porém, eu não vou chamar dentro do update convencional. Eu vou chamar dentro de um fixer update. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com a física aqui, né, é mais interessante o fixer update. Então, vou chamar aqui o interact. E pronto, beleza? A partir do momento que o player encostar lá, já vai chamar o diálogo. Então vamos salvar isso aqui, salva tudo aí. Vamos aqui na Unity. Aqui, antes da gente testar qualquer coisa, a gente tem que fazer algumas configurações, tá? Primeiramente, a gente tem que criar o diálogo. Então eu tenho aqui eu separei aqui uma caixinha de diálogo. Então eu vou criar aqui um image, tá? Ó, tô trabalhando aqui com o canvas agora. Vou trocar esse canvas aqui para scale with screen size, beleza? Para ele ficar responsivo. Nesse image aqui, ó, vou passar o dialog. Vou marcar aqui a opção preserve aspect e set native size. Vou trazer esse diálogo mais para cá, beleza? Ó, a janelona aqui. Vou deixar um pouco transparente para não ficar tão escuro. E beleza, temos aqui a nossa janela de diálogo. Porém, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou renomear isso aqui para dialog. Só dialog. Dentro dela eu vou criar aqui um text, que vai ser justamente, galera, o texto. Na verdade, a gente precisa de 2 textos. Um para o nome e outro para o texto que o personagem for falar. Então, já vou mudar a cor desse texto aqui. Botar ele branco. Vou diminuir aqui a escala dele e aumentar a área, tá? Acho que mais ou menos isso aqui tá bom. Aumento o tamanho da fonte. Tenho aqui nome. Beleza? Temos aqui o nome. Não vou centralizar só na altura aqui. E beleza. Deixar mais ou menos assim. Ok. Vou mudar, na verdade, eu vou botar aqui uma cor mais vermelha. Um pouco mais clara. E aí vou dar um Ctrl D aqui nesse texto. Vou puxar um outro para baixo. Vou mudar a cor para branca. E aqui a gente tem um textão grande, ó. Vai ser a fala. Esse aqui eu vou justificar ele em cima, né? Alinhar ele em cima. E aqui vai ser o texto, ó. Ó, vai ser o texto que o NPC vai poder falar. Beleza? Ok. Deixa eu apagar esse texto aqui. Beleza, a gente tem um nome e já temos... Deixa eu renomear aqui, botar name. E esse outro aqui eu vou botar speak. Ok? Name e speak. Agora, vamos lá no Dialog Control. Vamos referenciar esse dialog aqui no Dialog Object. O dialog de novo aqui no Profile. Aliás, no Profile não, né? Ficou faltando Profile, galera. É verdade, ó. Ficou faltando uma imagem, como se fosse aqueles quadrinhos, né? Um quadro que fica aparecendo no cantinho. Então vamos criar aqui dentro um outro image. E aqui você passa o sprite, tá? Eu tenho aqui alguns sprites, cara. Só que eu não vou ter do jeito que eu queria ali do personagemzinho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, não vou ter não. Então eu vou utilizar essa bolinha aqui mesmo. Tá como se fosse a cabeça do personagem, tá? Do NPC. Ele é azul, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Beleza. Então, só encaixar um lugar aqui. De repente deixa ele aqui no canto. Aí eu tenho que reposicionar os textos. Trazer mais para o lado aqui. E talvez abaixar um pouco. Beleza. Aqui a gente tem o diálogo, né? Agora, galera, que eu vou renomear para Profile. Vamos lá no Dialog Control. Profile aqui. Speak Text aqui. Actor Name
aqui, beleza? E é isso, vou selecionar o meu player, vou passar uma layer, vou adicionar uma layer player aqui e passar ela para esse player. Sim, pode trocar de todos os objetos filhos para a mesma layer. Vou selecionar aqui o meu, cadê o meu NPC? Aqui, ó, eu preciso passar, galera, uma imagem para o meu profile, né, do meu personagem, do meu NPC. Vou colocar, por exemplo, esse bichinho aqui do Among Us, tá? Só pra gente testar. Um texto que ele vai falar, deixa eu ver, Olá Mundo, o clássico, né? E o nome dele, deixa eu ver, João do Caminhão. Layer, player layer, eu vou passar a layer do player, beleza? E o raio, vou aumentar só um pouquinho aqui pra gente ver. Inclusive a gente nem consegue enxergar esse raio, tá? Mas tem uma maneira de corrigir isso. Tem uma maneira de a gente enxergar esse raio que é o seguinte. A gente pode criar um gizmo, tá? Um gizmo é como se fosse um ícone que a Unity mostra somente na janela cena e na janela game ela não mostra isso. Então, private void on draw gizmos selector, tá? Você tem que escrever esse método com essa mesma nomenclatura aqui, tá? Não escrever diferente, senão não vai funcionar. E aí, a gente cria aqui um gizmo draw wire sphere, né, para fazer um círculo, né? Transform position e aí a gente passa o radius, tá? Ou seja, eu vou desenhar uma esfera na minha janela do cena e vou passar como parâmetro aqui a posição do meu objeto, que é justamente a mesma posição dessa outra esfera aqui da colisão, e o raio, que é o mesmo raio da esfera da colisão, entendeu? Vamos salvar. Vamos esperar um pouquinho aqui e seleciona o NPC. Quando você selecionar o NPC, olha só que interessante, apareceu uma esfera branca, tá vendo? E quando eu aumento, ó, ou diminuo, eu altero o tamanho da área. Então, esse raio aqui representa justamente o raio no qual o player, quando o player entrar dentro, né, vai aparecer o diálogo. Então, vou dar um play aqui. Ah, aliás, antes de dar um play, tem que desativar aquele diálogo ali, né, galera? É óbvio, né? Vamos desativar aqui, ó. E agora vamos dar um play. Se tiver tudo certinho, o diálogo já vai aparecer. Vamos ver. Ó, quando eu chegar perto, meu play não está andando. Ah, tá. Eu esqueci de colocar o script do meu play aqui. Eu fiz um script bem simples que só faz ele andar para o lado, tá? Vou botar uma velocidade. Você pode puxar na mão aí se você quiser. Vamos ver. Ó, quando eu chegar, opa, funcionou. Tá vendo? Olha lá. Encostei, já apareceu o João do, né? Inclusive ficou João do porque a área ficou muito pequena, mas depois a gente corrige isso. Então, beleza, funcionou, né? Já apareceu o diálogo ali do meu NPC. Só que veja só, quando eu chego na área de colisão, aparece o diálogo, mas ele não some mais, tá vendo? Eu posso andar para os lados aí, ele não some mais, né? Você pode criar um botãozão para que esse diálogo, para que você possa sumir com um diálogo no caso, ou passar para frente, né? Então, vou criar aqui um button dentro do diálogo, ó. Puxar esse button para o lado. Na verdade, esse button aqui, ó, eu vou desativar esse image dele. Vou deixar só o texto. Vou colocar como se fosse duas setinhas para o lado. Botar branco. Aumentar o tamanho aqui. Pode aumentar a área desse botão aqui, não tem nada não. Opa, tem que ser a área do botão inteiro. E aí você pega esse texto, diminui um pouco, aumenta até o máximo do botão e bota um bold nele aqui. Beleza? Tenho aqui uma setinha para o lado, ó, bem no cantinho. Vou deixar aqui. E aí quando você clicar nesse botão a gente vai desativar, né? Ou passar para o próximo. Bom, tem um detalhe aqui importante, galera. O NPC pode ser que ele tenha necessidade de falar várias coisas, né? Não só uma frase. Então a gente pode transformar esse string num array, beleza? Para que ele possa armazenar em uma coleção de strings, ou seja, uma coleção de textos. Só que aí, ó, eu vou ter que vir no meu dialog control e transformar isso aqui também em um string e também aqui, ó, no meu text. Eu vou precisar modificar aqui, ó. Vou ter que criar um private flow string chamado sentence. E aqui, ó,
ao invés de ser o text, a gente vai passar os sentences. Beleza? Agora eu estou armazenando uma coleção, né, de strings. Bom, e como que a gente passa esse array, né, para o texto que vai aparecer lá? Para isso, a gente vai criar aqui um enumerator, que eu vou chamar aqui de type sentence, e vou criar um for each. Beleza? Nesse for each vai ser um for each de char. Eu vou dar um nome aqui de L, né? Letter, pode ser letter, letras, né? E aí eu vou passar aqui o meu array, tá? Sentence index, a gente vai criar um index.toChar array. Vou criar aqui um outro private int, vou chamar de index. E aqui a gente vai dizer o seguinte: a gente vai pegar esse speakText, .text, e vai somá-lo ao letter. Então, basicamente, todas as vezes que esse for each rodar, eu vou somar uma letra aqui no meu texto. Então, vai dar aquele efeito do texto aparecer devagarinho. Então, yield return new wait for seconds. Cadê wait for seconds? E aqui entra o typing speed. Lembra que a gente criou lá no início, que eu falei que ia ser a velocidade no qual o texto ia aparecer? Vai ser aqui, que vai ser a velocidade no qual uma letra vai ser colocada na frente da outra, tá? Bom, e onde é que eu chamo essa coroutine, né? Eu vou chamar aqui dentro do speak. Então, start coroutine, type sentence, type sentence, né, na verdade. E pronto, por enquanto é isso. Então, agora vai aparecer o texto letra por letra. E para a gente finalizar a nossa lógica, a gente precisa criar um método aqui, galera, para que quando a gente clique no botão que a gente criou aqui, ó, eu passo frase por frase, né? Porque como eu falei, deixa eu selecionar o NPC aqui, ó, como a gente fez lá. Ah, não, a gente não salvou ainda o script. Aqui, ó, a gente transformou aqui em um array, né, de string, ou seja, eu posso colocar várias frases, beleza? Então eu vou criar vou fazer com que aquele botão passe frase por frase quando eu clique nele. Então, para que isso ocorra, a gente vai criar aqui um public void, chamar de next sentence. Aqui dentro, galera, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar um if para checar quando o texto estiver completo, porque como eu falei, a gente vai somar letra por letra até terminar de digitar toda a sentença, né? Até aparecer toda a frase no caso, beleza? E aí, para que eu possa fazer isso, eu vou criar um if speakText.text igual, né? Se for igual a sentence index. Beleza? No caso aqui, eu estou checando se o texto, né, que está aparecendo lá na caixinha, se ela é igual à frase completa. Se for igual, é porque o texto já apareceu por completo, beleza? A partir desse momento, duas coisas podem acontecer. Ou você pode pular para o próximo texto, né? Porque, como eu falei, o NPC ele pode ter várias frases. Ou, se ele não tiver um próximo texto, você sai fora do diálogo, tá? Então, para isso, eu vou criar um if, beleza? If index for menor do que sentence.length -1. -1. Tá? Aqui eu estou checando justamente isso, se acabou de ler todos os textos dentro daquele array de string, beleza? É isso que eu estou checando. Se isso não tiver acontecido ainda, que é esse caso aqui, né? Então aqui ainda há textos. Então se ainda tiver textos lá dentro, o index vai ser somado, vai ser incrementado, né? Se ele é 0 vai valer 1, se é 1 vai valer 2, ou seja, ele vai pulando de frase em frase. E aí o speakText.text, a gente passa um valor em branco para o texto, né? Por quê? Porque eu tenho que zerar o texto, que até então ele estava com o texto anterior, eu zero o texto que tiver lá e depois eu começo a digitar tudo de novo, novo texto. Então, vou pegar aqui a coroutine e vou chamar ela aqui, beleza? Então, basicamente, eu pulo para a próxima fase, eu limpo o texto e já chamo a próxima frase, né? Que é o próximo texto. E vou criar um else. Esse else aqui, ó, lido quando acaba os textos. Então, quando acabar todos os textos,
primeira coisa que eu vou fazer é limpar ali o meu text, né? Deixar ele sem texto nenhum. Vou passar para o index o valor de 0 para ele poder voltar do início de novo, tudo de novo, se eu falar com o NPC de novo ou se eu falar com outro NPC. E o dialog object .setActive vai receber false. Beleza? Vamos salvar isso aqui, vamos salvar o dialog também. Vamos aqui na Unity, vamos selecionar o botão. Aqui no onClick a gente vai referenciar o dialog control, vamos passar também o next sentence, que é aquele método que a gente estava mexendo agora há pouco, e vamos fazer vamos fazer um teste aqui, né? Então quando eu encostar aqui no meu play, opa, encostei no NPC, apareceu o Olá Mundo todo bugado, né? Por que que isso aconteceu? Aqui, ó, eu tô chamando... Ah, tá, tô chamando dentro aqui do Fixer Update, tá, galera? Isso aqui não é muito certo, não. Ele vai chamar repetidas vezes, é por isso que aparece lá todo bugado, tá? Então a gente tem que criar aqui uma condicional para quando eu pressionar algum botão aparecer o texto. Então eu vou criar aqui um update agora e vou criar aqui um if input get button down. Aliás, get keydel keycode.space. Vou pressionar espaço, vai acontecer alguma coisa. E aí, eu vou criar um booleano aqui, bool on radius, para checar quando o personagem estiver dentro do raio. Então, eu vou tirar esse trecho daqui. Tá? Vou colocar aqui um onRadius igual a true. Vou criar um else onRadius igual a false. Se ele for igual a true, né? E eu pressionar o espaço, aí sim eu chamo o texto, beleza? Então vamos salvar aqui, vamos na Unity e vamos fazer mais um teste. Agora, ó, se eu pressionar espaço fora do raio, ó, não acontece nada. Mas se eu chegar perto, também não acontece nada. Mas se eu pressionar espaço agora, aparece o quê? O Olá Mundo. Olha que legal. Agora, só lembrando que eu tenho que botar uns textos aqui para o meu NPC. Então, olha só, selecionei aqui o NPC. Eu tenho aqui um array, então posso colocar 5, 10, quantas frases eu quiser, botar 3. Olá Mundo, tudo bem? Goodbye. Pronto, tá bom. Aí, vamos testar de novo. Agora eu tenho 3 textos dentro do meu array ali de string. Se eu chegar perto, pressionar espaço, Olá Mundo. Quando eu clico aqui, o texto passa. Tá vendo que o texto não tá passando de uma vez, ele tá passando meio que pausadamente? Eu tenho que aumentar aqui o meu typing speed, para que eu veja esse efeito ainda melhor, tá? Botar 0.1. Ó. Pressionar espaço. Ó, Olá Mundo, tá vendo, ó? Tudo bem? Goodbye. E aí o texto vai embora. Beleza? Novamente, Olá Mundo. Tudo bem? Goodbye. Né? Se você quiser que o texto vá ainda mais devagar, aumenta esse número aqui, ó, 0.3. Vamos lá. Olha o tanto que vai ficar lento. Olá, mundo. Né? Não dá nem paciência para ler isso aqui direito. Bom, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Eu estou pensando em trazer aqui para o canal um outro tutorial mostrando como traduzir esses textos de NPC e de uma maneira tão simplista, cara, tão bacana, que mesmo que você tenha, sei lá, milhares de NPCs, vai ficar muito simples de você traduzir tudo de uma vez só. Se você quiser que eu traga esse tutorial, deixa aí nos comentários aí embaixo para eu ficar sabendo, né, se a galera, vocês se animaram ou não com a ideia. Mas de qualquer maneira, ó, tá aqui feito o nosso diálogo, tá? Ficou bem bacana, né? Ficou bonitinho e bem funcional. E, enfim, vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula, no próximo tutorial, né? No próximo vídeo. Até mais.